Amados, saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. Esse final de semana é comemorado a Páscoa do povo de Israel. E praticamente boa parte da humanidade comemora também. Os cristãos também comemoram de várias divisões, pois as religiões cristãs são milhares. E a maioria delas comemora a Páscoa do povo de Israel. Que normalmente a Páscoa, amados, era uma festa realmente para o povo de Israel. Boa parte das coisas da lei de Moisés era só para o povo de Israel. Essa festa ao qual da Páscoa que era feita anualmente, era por conta que eles haviam deixado o Egito. Na época das pragas do Egito, a casa do povo ia haver as pragas, e para que foi instruído Moisés e Arão para marcar a porta, as tendas aonde ali morava um israelense, um descendente de Jacó. E ali era marcado, e ali a praga não chegava à casa dele. Então o povo tinha recebido esse livramento através desse sinal do sangue do cordeiro que era passado na porta de cada um, e eles deixaram Israel. E eles lembram essa Páscoa até hoje, quer dizer, esse livramento até hoje é lembrado pelo povo de Israel, onde eles comemoram a Páscoa. Diferentemente de como é comemorado pelos católicos, evangélicos, onde tem ovo de chocolate, essas coisas aí, isso aí já é introdução. Já não tem muito a ver com a verdadeira festa que era comemorada, onde o cordeiro foi degolado, onde a casa dos israelenses foram marcada para esse grande livramento. Nosso Salvador, como ele era da tribo de Judá, ele era descendente da tribo de Judá, nasceu nessa tribo, era uma promessa através dos profetas. Nosso Criador prometeu que ia mandar o seu filho, e realmente se cumpriu a promessa, e ele ali na Páscoa, ele repartiu o pão, deixou o bom exemplo da caridade, que era repartir o pão, disse: fazer isso em memória de mim. Esse é um dos principais exemplos que o nosso Salvador nos deixou no dia da Páscoa. O nosso Salvador, nessa Páscoa aí, ele lavou os pés dos seus discípulos, amados. Ele colocou numa condição de servo, amados, que o maior sirva ao menor. É isso, amados. Quem tem é para servir ao próximo e não arrancar de quem já não tem. É nisso que você pode realmente mostrar que é discípulo verdadeiro do nosso Salvador, procurando servir, amados. Se você tem uma condição de servir, você não deve querer que os outros te sirvam. É nisso que você mostra que você é discípulo verdadeiro do nosso Salvador. Os cães gulosos não são exemplo nenhum. Eu vi um vídeo hoje do Silas Malafaia. No vídeo ele coloca um título muito chamativo lá. Eu acabei vendo o vídeo dele por conta do título chamativo. E nisso ele fala do amor, que Deus nos amou, que mandou seu filho. Realmente, isso é verdade. Só que ele não mostra esse amor no seu dia a dia para com seu próximo. Ele trata com ar de superioridade, ele se coloca no lugar de pastor, que é somente o nosso Salvador, que é o verdadeiro pastor. E outra, ele requer coisas das pessoas para servirem a ele, como dízimo, oferta, para manter os seus templos, para manter os seus negócios, para manter o seu jato, que ele diz que é do meu ministério, para manter suas mansões. Ele é pesado com as pessoas. Ele não os serve, mas as pessoas servem a ele. Sendo que ele se coloca numa condição de maior, ou como ele tem a boa condição financeira, que foi concebida através desse tipo de falcatrua, que o evangelho deveria ser ensinado de graça,
aliás, ele não ensina o evangelho, quer dizer, ele fala alguma coisa bonita como ele falou nesse vídeo aí, mas com mau intento. O nosso Salvador nos alertou também sobre isso. Como vós, sendo mal, podereis dizer coisas boas? Pois os caras também, lá os donos da religião da época, os donos das sinagogas, o que era responsável pelo templo, como Caifás e outros também, esses caras diziam coisas bonitas. E o nosso Salvador repreendia eles, porque eles eram mal, eles eram pesados, eles colocavam fardos pesados nas costas dos demais, mas não se mexiam para carregar. O nosso Salvador deu o exemplo perfeito na Páscoa, amados. Deu o exemplo perfeito, onde ele mostrou a humildade. Teve dos seus discípulos que não queria que ele lavasse os seus pés. Mas aí ele conversou com eles e eles entenderam. E o principal foi o ensinamento ao qual nos faz discípulo dele. É amar o nosso próximo, amados. Hoje em dia, só podemos fazer alguma coisa pelo nosso Criador, ele deixou muito claro, quando fazemos uns pelos outros, que é a verdadeira obra do nosso Criador, é o ser humano. É óbvio que ele fez toda a terra, a água, o ar, mas em nós ele colocou fôlego de vida. Sua imagem e semelhança. Então, temos que cuidar uns dos outros. Pois, se você cuidar do teu próximo, tu está cuidando da imagem e semelhança do nosso Criador. Então, o exemplo é o amor que ele nos deixou. Um para com os outros. Não é um para com a religião X, nem Y, nem Z. E são milhares, não dá nem para numerar a quantidade de religião diferente, ao quais dizem que segue os passos do nosso Salvador. Mas pelos frutos as conhecereis, pois não pratica o amor. Quando fazem algum tipo de obras sociais, vamos chamar de obras sociais, amados, porque obras sociais é uma coisa, caridade é outra. Caridade é onde tem amor. Aonde tem amor, você não precisa, por exemplo, vai entregar uma cesta básica para alguém. Você precisa ficar tirando selfie para dizer que foi você que entregou? Ou isso é hipocrisia? Como faz o povo da Universal. Essa semana eu estava vendo aqui tem um grupo do WhatsApp ao qual eu faço parte, e chegando umas fotos do povo com um escrito Unisocial, entregando umas cestas básicas, um negócio. Pessoas sofridas, exploradas pela Universal, é quem faz esse tipo de serviço social. Isso não é caridade, isso é propaganda da religião e desse novo sistema deles prender as pessoas nesse unisocial aí, onde explora pessoas pobres para arrecadar alimentos. Às vezes vai tirar da casa de um pobre para levar para a casa de outro pobre. Isso é hipocrisia, amados. Isso não tem nada a ver com a verdadeira caridade, não. A verdadeira caridade é você poder ajudar alguém em dificuldade, a colocar ela numa condição ao qual ela possa andar com as suas próprias pernas. Essa é a verdadeira caridade, esse é o verdadeiro amor, nos ensinado pelo nosso Salvador. E o principal exemplo que toda a caminhada dele, por onde ele passou, ele andava por tudo quanto era lugar, mas ele não tinha um ponto fixo de culto, não. E ele ensinava sobre o reino, por onde ele passava, ele ensinava o amor, caridade, e também, quando precisava, ele curava, tudo de graça, amados, tudo de graça, sem ser pesado a ninguém. Então, o bom exemplo que você pode passar para o próximo nessa Páscoa, ou nesse período ao qual estamos vivendo, é se você tiver condição de servir ao menor, aquela pessoa que está numa condição que não pode, que realmente necessita de ajuda, você servir de um coração limpo, sem essa falsa caridade de deixa eu tirar uma selfie aqui com você para me postar nos grupos que eu te dei uma cesta básica, ou que eu te dei um alimento.
o que eu ajudei. Amados, isso não é caridade, isso é hipocrisia. Hipócritas quem faz isso. Pois a verdadeira caridade ela tem que ser sem essa amostragem, sem ser amostrado, como diria esses amostrados aí que fica se autopromovendo, amados. Isso é autopromoção. Autopromoção, isso é usado, ó. Isso é estratégia de artistas, de pessoas que querem se promover. Isso é horrível. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Quando eu creio que o mundo vai passar por algumas situações complicadas, quando tiver uma situação complicada, amados, esses que tiram selfie, só faz alguma coisa por alguém se for tirando selfie, esses aí, ó, você não vai ver eles nem pintados de ouro. Então, amados, vamos seguir o bom exemplo do nosso Salvador, que veio ensinar o amor, a caridade, o perdão. E somente dessa forma, somente dessa maneira, você será um verdadeiro discípulo dele. Se amar ao teu próximo como a ti mesmo. E assim você vai um dia poder estar no reino dele. Não é seguindo religião A, B ou C ou D ou qualquer uma. Você não precisa delas, é elas que precisam de você, pois é você que é religioso ainda que banca elas. Elas não bancam você. Quer ver? Quando você entrar em dificuldades, ó, eles capam o gato. Tem alguns que tem algum trabalho social desse tipo, amados. Mas é para poder fazer propaganda, arrecadar dinheiro das pessoas, como a congregação mesmo. Arrecada milhões com uma obra social que eles têm lá, que chama Obra da Piedade. Aí nos púlpitos lá eles fazem a propaganda dessa Obra da Piedade e arrecada milhões. E com isso consegue levar alguma assistência para os da congregação. Não é para o que entrou em dificuldade, como o bom samaritano. Não, é para os que seguir a denominação deles. Então isso não tem nada a ver com verdadeiro amor, amados. Então vamos prestar atenção. Religião nenhuma pratica o verdadeiro amor. Foi o nosso Salvador que deu a vida por nós. Que esse foi o maior exemplo que ele nos deu na Páscoa. Foi dar a sua vida como cordeiro, como o exemplo do cordeiro que foi degolado para o livramento do povo de Israel no Egito. Ele veio nos dar esse exemplo de amor, de dar a sua própria vida, para que um dia a nossa alma esteja do lado correto, amados, se seguimos os seus ensinamentos. Somente isso, amados, peço que você envie esse vídeo para um seu amado, colabora com o canal, pois faça esse trabalho sozinho, e muito simples, mas que de repente pode fazer com que alguém venha entender o que é o amor verdadeiro e o que o nosso Criador e Salvador requer de nós, que é muito simples, muito mais simples do que os religiosos, e que o verdadeiro exemplo é o grande amor que veio dar a vida por nós, para que um dia possamos trilhar os seus caminhos e seguindo os seus caminhos, vamos estar com ele. Somente, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe.